Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você nos acompanha hoje. Desejo boas-vindas para mais uma aula do curso de Iniciação à Folk Comunicação, Mídia, Culturas Populares e outras epistemologias. A aula de hoje é a aula 3, módulo 3, que se trata de pesquisação, etnografia e outros métodos da folk comunicação. Eu sou o professor Flávio Santana, ministrante dessa aula, que deveria ter acontecido dia 7 de agosto, mas que, por motivos pessoais e de saúde, infelizmente, eu não pude estar presente para participar desse momento em formato síncrono, que é ainda mais importante, porque é ele que define a dinâmica da aula, seja por conta das trocas, né, por meio de perguntas, comentários, ou por conta da própria mediação, né? Hoje, infelizmente, eu não tenho aqui o Matheus Schwab, que tem feito um trabalho muito importante na mediação dessas aulas, juntamente com a diretoria da Rede de Estudos e Pesquisa em Foco e Comunicação, que é quem está promovendo esse curso online, é, como um momento inicial, né, que daí um pontapé inicial para a nossa Conferência Brasileira de Foco e Comunicação, que acontece este ano, em outubro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e que está sendo muito aguardada, né, por nós que trabalhamos não só juntamente com a Rede Folkcom, mas que pesquisamos, temos interesse, né, pelo legado de Luiz Beltrão e pelos estudos da folk comunicação. Bom, e eu sou o professor Flávio Santana, eu falo diretamente da cidade de Picos, no interior do Piauí, onde atualmente eu resido, apesar de estudar fora. Mas eu também devo recordar as minhas origens aqui, meu sotaque, espero que meu sotaque revele um pouco do lagartense, do sergipano, que eu carrego na minha identidade, que se faz presente aqui em território piauiense. Então, eu começo essa minha fala, ao mesmo tempo que cumprimento a todas e todos, e todes que estiverem me assistindo agora. Eu também deixo as minhas desculpas pelo fato de não ter estado com vocês na semana passada para essa aula que foi pensada para o modelo síncrono. E aproveito também para cumprimentar, além do Matheus, o Andreoli, que tem conduzido o trabalho da Rede Folkcom com no seu cargo de presidente, que tem sido aí muito importante para o desenvolvimento de todas as pesquisas que estão dentro do universo da comunicação. O tema dessa aula é muito significativo por alguns motivos. Ele chega no momento, né, em que a gente percebe aí mudanças drásticas na sociedade, né, pós-pandemia, né, depois de a gente visualizar novas maneiras de utilizar as plataformas tecnológicas, e isso é interessante para o nosso olhar, porque nós, enquanto pesquisadoras e pesquisadores da comunicação, observamos como que esse fenômeno ele tem se mostrado, né, e quais são, principalmente, os seus efeitos em sociedade. E a comunicação, ela se atualiza à medida que a sociedade, em sua dinâmica, se modifica. Então, nós percebemos, desde Beltrão, da década de 60 para cá, que a comunicação ela tem se atualizado, né, não só graças a essas dinâmicas, né,
um dinamismo que tem sido cada vez mais veloz, mas também graças a todas e todos os pesquisadores e pesquisadoras que têm ajudado a projetar essa teoria para além dos círculos acadêmicos restritos, né? E essa projeção ela ganha novos rumos, né, agora, depois da pandemia, porque a gente tem observado aí o quanto que os fenômenos comunicacionais eles são atuais e o quanto que eles exigem também um olhar de nossa parte para compreender, né, como que eles se manifestam, como que eles se reatualizam, como que eles é, se desenvolvem, os efeitos disso, né, para o grupo que desenvolve e para a sociedade que está em volta desse grupo. Essa aula, assim como o curso, é uma aula mais iniciante, mais introdutória, até porque para a gente falar de pesquisação, de etnografia e de tantos outros métodos que são utilizados dentro do âmbito das pesquisas em enfoque de comunicação, a gente precisaria aí, claro, de muito mais tempo. Eu pretendo ser um pouco mais breve para que esse vídeo ele não seja cansativo e que vocês consigam acompanhar até o fim, que é o que importa nesse momento, que vocês consigam assistir toda a aula e pensar nas questões, nas reflexões que eu vou deixar aqui. E, claro, eu deixo a possibilidade, né, já que nós não temos como estabelecer uma comunicação síncrona no momento, uma comunicação mais direta, eu vou deixar o meu contato, meu e-mail. Vocês podem também ficar à vontade para fazer comentários aqui no YouTube, enviar comentários ou questionamentos para o meu e-mail ou através do próprio grupo da Rede Fupicom do WhatsApp. Eu acredito que a maioria, pelo menos a maioria das pessoas que estão inscritas nesse curso, estão também ou no grupo do WhatsApp ou no grupo de informes da Rede Fupicom. Então, o contato ele pode ser efetivo por diferentes meios, diferentes plataformas, né? Mas vamos lá. Eu começo essa aula com algumas questões iniciais que eu considero muito importantes para a gente pensar o caminho teórico, metodológico das pesquisas em foco de comunicação. São algumas possibilidades, né, da gente observar o fenômeno foco comunicacional diretamente da sua fonte, né, como que essa comunicação ela pode se manifestar, para a gente entender um pouco do percurso, né, metodológico que o Luiz Beltrão utilizou para desenvolver e cunhar a própria teoria, mas também que serve de base para a gente observar os caminhos que nós podemos tomar diretamente em nossas pesquisas. Há algumas questões que a gente precisa considerar, né, atualmente, algumas questões teóricas que o Beltrão ele não resolveu, mas ele deixou abertas para que nós pudéssemos resolvê-las. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar nesta aula é fundamental que ele está embasado justamente naquilo que o Beltrão fez, né, daquilo que o Beltrão se utilizou para desenvolver os seus estudos em foco de comunicação. E o primeiro, o primordial, é a aproximação da pessoa pesquisadora, daquela pessoa que está desenvolvendo a pesquisa, com o fenômeno que se pretende estudar. A princípio, eu coloco que, independente se nós estejamos inseridos naquele contexto em que se desenvolve o fenômeno que nós analisamos, é preciso ter um olhar de proximidade para que essa pesquisa ela consiga se desenvolver. O respeito ao fenômeno investigado, ele começa pelo respeito a nós mesmos, a partir da afinidade pessoal, de interesses, de formação, de projeto de vida. Nós, enquanto indivíduos sociais,
não estamos à parte dessa sociedade que nós analisamos muitas vezes. Nós somos também fruto delas. E muitas das questões que estão postas, que nós analisamos ali, elas também nos atravessam. Então, esse aspecto ele é primordial para a pesquisa que nós desenvolvemos. Há uma certa defesa pela objetividade dentro do campo da comunicação, dentro das pesquisas em comunicação, mas essa questão ela tem que ser considerada em certo ponto. Até que ponto eu posso utilizar da objetividade sem ser, sem que essa objetividade ela seja posta ali dentro da minha pesquisa como um aspecto limitante para observar. E é por isso que é importante a gente observar, a gente reconhecer também os métodos e as técnicas que nós adotamos, né? Às vezes essa objetividade ela se manifesta dentro da nossa pesquisa e limita nosso raio de observação do fenômeno, não limita as possibilidades de enxergar aquele fenômeno comunicacional, a realidade em que ele se desenvolve, os indivíduos que estão dentro dessa realidade, que também se utilizam de mecanismos e expressões comunicacionais próprias, e observar esse fenômeno exige que a gente também tenha esse respeito e essa afinidade com a pesquisa que desenvolvemos. E aí eu menciono essa citação da Bose, que para apontar que uma pesquisa é um compromisso afetivo, um trabalho ombro a ombro com o sujeito da pesquisa. E ela será tanto mais válida se o observador ou observadora não fizer excursões solitárias, né, na situação do observado, mas participar da sua vida. Né? A expressão observador, participante, né, e aí eu abro os colchetes aqui para a técnica de observação participante, pode dar origem a interpretações apressadas. Não basta a simpatia, o sentimento fácil pelo objeto de pesquisa. É preciso que nasça uma compreensão sedimentada no trabalho comum, na convivência, nas condições de vida muito semelhantes. Isso é primordial nas pesquisas em focomunicação, porque a própria focomunicação ela nasce dessa experiência do Luiz Beltrão dentro daquilo que ele questionava, daquilo que ele observava. Questionava no sentido, no aspecto jornalístico, quando, a partir da própria experiência jornalística, Beltrão ele apontou que era preciso um maior engajamento dos profissionais com a qualificação frente aí ao desapreço, né, com o qual o jornalismo era tratado pelas elites dirigentes. Então, Beltrão observava a importância desse jornalismo e do quanto que quem fazia esse jornalismo precisava se engajar com uma qualificação profissional é, que o guiasse para uma prática socialmente mais comprometida. E aí a gente tem a própria obra de Luiz Beltrão, intitulada Iniciação à Filosofia do Jornalismo, em que o pesquisador investiga aí o jornalismo para se pensar em uma metodologia, em metodologias próprias voltadas aí para a compreensão da audiência, a fim de difundir informações, orientar a opinião pública e promover o bem comum. O outro aspecto que eu menciono, né, quando eu aponto o questionamento de Beltrão, aquilo que ele vivenciava e aquilo que ele observava, outro aspecto diz respeito à vivência de Beltrão em espaços que, posteriormente, ele veio chamar de espaços marginalizados. E aí eu trago aqui uma fala do próprio Beltrão, que aponta, né, quando ele terminou de fazer aquele livro, né, Iniciação à Filosofia do Jornalismo, o fenômeno, né, se apresentou ali como curioso para a observação do próprio Beltrão, né?
os questionamentos são, né? Se o indivíduo é analfabeto, como é que ele se informa? Se ele não vai ao cinema, se ele não tem televisão, como é que ele intercambia opinião? E aí, o próprio Beltrão, ele aponta aí, né, o quanto que esse contexto em que ele estava inserido foi fundamental para ele observar que esse povo, ele seria inoperante aos meios de comunicação. Ele desenvolvia seus próprios meios e estratégias de comunicação, que evidenciava aí um outro sistema de comunicação que coexistia com o sistema de comunicação institucionalizado, né, uma grande mídia. Principalmente porque naquela época, quando Beltrão observa, e aí eu referencio aqui a obra do Yuri Parente Aragão, né, tanto a tese do Yuri, publicada em 2017, quanto o livro recém-publicado desse pesquisador, apontam aí que na década de 60, uma parcela mínima tinha acesso ao rádio e à televisão. Então, como é que a gente poderia esperar, por exemplo, na época, que as grandes teorias da comunicação apontavam que os meios de comunicação eles tinham poder instrumentário na sociedade, se aqui no Brasil essa sociedade ela não tinha acesso a esses veículos de comunicação, principalmente a televisão. Então, é esse olhar que Beltrão dá para enxergar a existência desse outro sistema de comunicação. Para Beltrão, né, a realidade dela não é apenas materializada nos veículos ortodoxos, né, os meios de comunicação de massa, mas percebida no folclore. Bom, então, eu trago aqui o conceito de folcomunicação que Beltrão publica na obra Folk e Comunicação, a Comunicação dos Marginalizados, publicada em 1980. Anos depois de publicar de defender a sua tese, né, que em 2001 e 2014, respectivamente, é publicada pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. Eu faço menção a essas duas obras aqui porque o conceito de folcomunicação ele é levemente modificado, isso é importante a gente considerar, a princípio porque na sua tese, Beltrão ele não discute de forma mais aprofundada o que é que seria esse público marginalizado, ele aponta quem são esses públicos, mas questões específicas desse público elas não são desenvolvidas no tocante ao processo de marginalização social, mas em 80, quando ele define a comunicação como a comunicação dos marginalizados, ele não só apresenta de uma forma mais consistente o que seria esse processo de marginalização dentro dos estudos da comunicação, como ele classifica também os grupos em três grandes grupos, né, o rurais marginalizados, urbanos marginalizados e culturalmente marginalizados. E eu menciono esse avanço dos estudos da comunicação porque esses dois livros são primordiais. A gente precisa entender que alguns aspectos que Beltrão utiliza na tese, ele abandona na década de 80, no livro Comunicação, Comunicação Marginalizados, quando ele principalmente se abre a entender que a audiência da comunicação ela não está apenas no folclore, né, mas como que a comunicação popular ela se manifesta em consideração que a sua linguagem, o seu discurso, ele traz características populares que estão baseadas nesse discurso folclórico, mas não isso demonstra que o objetivo ou a preocupação da teoria não é simplesmente analisar o processo de comunicação dentro do folclore, mas para além desse folclore, né? E a gente poderia lembrar, por exemplo, de como que a gente pode perceber a comunicação em ambientes periféricos que não há necessariamente um movimento, uma manifestação folclórica, né? Uma manifestação de cultura popular dentro desses espaços, mas há estratégias de comunicação que podem ser visualizadas nesses espaços, né? E comunicações
estratégias de comunicação que estão relacionadas a uma comunicação de nível popular, que está ali manifestada em elementos de cunho popular, em expressões mais artesanais. E aí eu poderia citar, por exemplo, a mensagem em caminhões, a cruz na estrada, as pichações, e tantas outras formas de comunicação que estão dentro dos espaços marginalizados, em favelas, periferias, ambientes rurais. Ainda hoje a gente consegue visualizar muito bem essas manifestações. A coerência com a pesquisa em foco de comunicação é entender o próprio objeto de estudo dessa teoria e a perspectiva teórica dela, os caminhos teóricos que, principalmente, Luiz Beltrão se utilizou para desenvolver. Há uma série de atualizações que a gente vai discutir ainda na aula de hoje, mas, a princípio, essa coerência com a pesquisa, ela parte da compreensão de que o estudo fenômenos comunicacionais que se manifestam dentro de um sistema de comunicação popular. Um sistema de comunicação que é marginalizado, tanto pelos projetos de desenvolvimento, pelos projetos políticos das elites dirigentes, quanto pelos meios de comunicação. Então, nesse sentido, nós estamos observando que esse objeto em específico, ele exige um olhar sensível. Nós precisamos observar esses grupos, essas pessoas, essas manifestações com olhar sensível, para a gente não cair no fosso de perpetuar certos preconceitos que já estão enraizados no nosso subjetivo muitas vezes, pela estrutura que muitas vezes domina o nosso hábito, e aqui eu recorro a Pierre Bourdieu, e aquilo que nós criticamos na própria pesquisa em forma de comunicação. Observar o fenômeno de baixo, embaixo dessa estrutura que, às vezes, pelo fato de estar acima, às vezes impera sobre esse processo. E um olhar otimista, às vezes, ele pode não nos permitir enxergar com sensibilidade que a nossa pesquisa, ao invés de apontar possibilidades de análise, às vezes elas podem estar muito centradas a aspectos muito deterministas, muito limitantes, né, que não permite que esse fenômeno foco comunicacional ele se manifeste e fale. Nós estamos inseridos dentro de uma área interdisciplinar que conversa com várias outras áreas e exige um direcionamento, e o nosso direcionamento ele é comunicacional. Que comunicação é essa que nós estamos desenvolvendo? Dentro da ótica da comunicação, nós estamos olhando para o sistema de comunicação popular, certo? Essa é a nossa comunicação. Mas como é que essa comunicação se desenvolve? A gente precisa olhar para o fenômeno comunicacional, para o fenômeno comunicacional, na ótica da comunicação, e em direcionamento que nos permita enxergar o processo de comunicação que está aí. E eu menciono aqui, mas como um exemplo disso, é a própria linguagem que nós utilizamos na pesquisa, o próprio caminho teórico-metodológico dela. Se a gente parte principalmente de uma linguagem que não atende a toda a diversidade que as pesquisas em comunicação colocam, nós estamos também perpetuando certos tipos de invisibilização. Nós, obviamente, estamos em uma sociedade totalmente diferente daquela que Beltrão encontrou na década de 60. O próprio Beltrão ele não entra nessas questões que eu estou mencionando aqui, mas eu utilizo desse espaço também para fazer esse direcionamento e destacar a importância de a gente entender essa pesquisa como também uma estratégia que às vezes é também subversiva,
ela precisa questionar não só as estruturas, mas questionar como que essa manutenção do poder está entrelaçada no nosso cotidiano, na nossa linguagem, no nosso comportamento, nos nomes que nós atribuímos para as coisas, frente a todas as problemáticas que estão em volta diante de uma sociedade conservadora que questiona, né? Por exemplo, as diferentes visões, os diferentes modos de vida de grupos denominados de minoritários, mas que são a maioria e que muitas vezes são invisibilizados ou constantemente estereotipados, estigmatizados dentro dos meios de comunicação convencionais, meios de comunicação institucionalizados. Enquanto povos colonizados, nós ainda seguimos uma linguagem de quem nos colonizou. E é importante que nós abracemos também estratégias que possam ir contra, que sejam contrárias a esse olhar colonial, né, que muitas vezes impera dentro das próprias universidades. Isso também né, está relacionado a essa coerência com a nossa pesquisa e com a nossa área de estudo. Nós precisamos entender que dentro do nosso contexto, dentro do Brasil, dentro da América Latina, e aqui eu menciono, por exemplo, o pensamento comunicacional brasileiro e latino-americano, que tanto José Marques de Mello defendia, para a gente não só aprofundar esses estudos e dar segmento a este campo, que é nosso, mas também de evitar que a gente entre em contradições teóricas, metodológicas, de trazer conceitos de fora que podem ser inoperantes, eles podem não dar conta de observar esses fenômenos muito específicos daqui da região latino-americana, por exemplo. Então, essa perspectiva ela é primordial, principalmente para os estudos da FOC Comunicação, porque a gente tem percebido que a FOC Comunicação ela tem se aberto para novas possibilidades teóricas e metodológicas, e a gente vai discutir mais à frente, mas isso não quer dizer que ela é aberta também a qualquer teoria, né, e qualquer método para ser desenvolvido. E aí, partindo, né, desses fundamentos da comunicação que são primordiais para a gente compreender, é importante a gente considerar que os estudos da comunicação, como eu já havia dito antes, eles se atualizam. Então, assim, para a gente compreender esse caminho da comunicação de Luiz Beltrão até a atualidade, no mínimo eu recomendaria essas 3 obras. A gente precisa, né, toda pesquisadora, todo pesquisador precisa se debruçar na leitura da tese de Luiz Beltrão, se debruçar na leitura do livro Foco Comunicação, a Comunicação dos Marginalizados, que é um avanço na pesquisa de Luiz Beltrão, depois da defesa de sua tese, e principalmente no trabalho de Roberto Benjamin, com a comunicação pensada em contexto de massa, e com essa nova abrangência que ele propõe nos seus estudos. 6 aspectos, né, 6 tópicos que o Benjamin desenvolve dentro desse livro. O primeiro é a comunicação interpessoal grupal, corrente na cultura folk. Então, a gente olha para a recepção, entende que há uma comunicação que se desenvolve no seio desse povo, e ela pode ser interpessoal, face a face, ela pode ser grupal. Então, há formas de comunicação específicas desse grupo, formas de comunicação que se desenvolvem a partir da dinâmica, a partir da realidade desse grupo. O segundo aspecto é a mediação dos canais folks para recepção da comunicação de massa. E esse aspecto está relacionado, por exemplo, à noção que Oswaldo Trigueiro, né, desenvolve posteriormente, né, a partir do que ele denomina de ativista midiático, que é aquele indivíduo que age motivado pelos interesses, né, dos seus próprios interesses ou dos interesses do seu grupo,
que muita gente entenderia como uma atualização do líder da comunicação que Beltrão apontava lá na década de 60, 70, 80. Há pesquisas recentes, como uma pesquisa do professor Guilherme Moreira Fernandes, que apontam que o líder de opinião, tal qual Beltrão observou, ele ainda pode ser observado, ele pode ser ainda, pode ainda ter um papel ativo dentro do processo comunicacional. Claro que o Guilherme ele aponta aí possibilidades de a gente pensar isso. Ele dá alguns passos para a gente pensar isso. Mas também ele, ao mesmo tempo, reconhece que esse ativista midiático, que o denominado aí pelo professor Oswaldo Trigueiro, ele não atende àquela perspectiva que Beltrão colocou de um tradutor, né, de um líder que tem um conhecimento do grupo em que atua e que serve como tradutor. Para o professor Trigueiro, esse ativista, ele seria aquele narrador da cotidianidade, o guardião de memórias e da identidade local. Ele se reconhece ali como porta-voz do grupo, né, e defende os seus interesses ali. Diferentes maneiras, né? Uma perspectiva interessante do professor é que esse porta-voz ele também se apropria, né, das novas tecnologias da comunicação para fazer circular as suas narrativas populares diante desse fenômeno da globalização. Então ele articula isso, né, encontra aí ele que detém desse conhecimento para articular essas estratégias em defesa do grupo. E não é uma defesa especificamente ativista, apesar desse aspecto ele também ser primordial para a gente compreender o ativista, mas essa defesa, muitas vezes, ela está relacionada ao próprio fenômeno ao próprio grupo em que esse ativista está inserido. É o caso, por exemplo, de um líder folclórico, né, de um grupo folclórico, ele está ali representando aquele grupo, ele está ali à frente do grupo, e ele é a pessoa responsável por definir aquilo que pode ser incorporado dentro do seu grupo folclórico ou não. Aí eu recordo no meu trabalho que eu desenvolvi na minha graduação, que eu trabalho com o grupo folclórico Parafusos da minha cidade, no interior de Lagarto. O que eu apontei ali que a, o responsável pelo grupo, né, o mestre do grupo folclórico, era ele que definia bem como que o grupo ele poderia se manifestar diante de tantas informações, né, da influência midiática. E aí ele articulava esses princípios. Então, no olhar do professor Oswaldo Trigueiro, né, da pesquisa do ativista midiático, esse representante ele vai ser esse mediador, né, que vai definir e vai desenvolver constantes negociações para a continuação das suas práticas. Um outro ponto do professor Roberto Benjamin é a apropriação das tecnologias da comunicação de massa e o uso dos canais massivos por portadores da cultura folk. A gente consegue perceber esse aspecto observando como que ah, o povo ele se utiliza das plataformas de mídia. A gente pode pensar no YouTube, pode pensar no Instagram, TikTok, e tantas outras, né? Como plataformas que também esses grupos manifestam a sua comunicação, as suas formas de comunicação, as suas expressões. Então, há um movimento, né, do próprio povo, desse próprio grupo marginalizado, ele observar as potencialidades dessas plataformas. O quarto ponto é a presença de traços da cultura de massa absorvidos pela cultura folk.
A cultura folk, ela sofre grande interferência, né? E como eu coloquei a partir do olhar do professor Trigueiro, com a noção de ativista midiático, a cultura folk, ela define, muitas vezes, aquilo que pode ser incorporado às suas manifestações. Então, a gente consegue perceber a presença, né, alguns traços dessa cultura de massa, dessa cultura massiva que é disseminada pelos veículos de comunicação institucionalizados, presentes nessas manifestações. Eu recordo de alguns elementos, por exemplo, do Carnaval de Salvador, que são incorporados em algumas das manifestações folclóricas contemporâneas. Recordo que lá em Sergipe, por exemplo, na manifestação Lambe Sujo, Caboclinho, alguns dos brincantes, eles inserem os óculos escuros dentro da manifestação, que é um adereço que não faz parte do seu universo, mas que foi apropriado por conta da interferência aí da cultura de massa, né? Então, ele indiretamente se articula e insere esse elemento dentro da sua própria manifestação. Quinto é a apropriação dos elementos da cultura folk pela cultura de massa e pela cultura erudita. Então, aí a gente recordaria, por exemplo, de alguns conceitos, né, dos conceitos de folk marketing, de folk turismo, que foram desenvolvidos para observar o quanto que a mídia, o quanto que as políticas de turismo e de marketing se apropriam dos elementos da cultura popular nas suas mensagens. A gente tem aí grandes exemplos disso. Alguns filmes, por exemplo, como O Alto da Compadecida, a gente poderia recordar também das manifestações que acontecem por todo o país, como o Festival Folclórico de Parintins, quantas empresas em Parintins se utilizam das cores vermelho e azul para atender aos dois públicos, né, que estão divididos ali entre os bois, caprichoso e garantido, além de tantas outras manifestações, como é o caso do Padre Cícero, né, que movimenta fiéis em que tem movimentado muitos fiéis de todo o Brasil. Então, a gente consegue perceber com muita força, né, principalmente depois, né, da virada do século, quanto que a cultura de massa ela tem se apropriado da cultura da cultura do povo, né, da cultura folk. O sexto e último ponto é a recepção da cultura folk pelos elementos da sua própria cultura reprocessados pela cultura de massa. E aí eu faço menção ao exemplo que o próprio Roberto Benjamin deixa no livro Folk Comunicação no Contexto de Massa, que eu apresentei agora há pouco, e um caso que aconteceu a partir da novela Coração Alado, da TV Globo, que se passava em Tracunhaém, no Pernambuco, em que a TV Globo ela se apropriou do conhecimento do povo e criou uma cerâmica específica para a novela. E essa cerâmica ela foi veiculada na novela, e isso incentivou as pessoas a buscarem essa cerâmica no, no período que a novela foi exibida. Essas pessoas iam a Tracunhaém à procura daquela cerâmica que foi mostrada na novela, mas ela não existia, porque ela não era de lá, né? Isso nem sempre é bom, né? Porque às vezes esse processo incentiva mudanças drásticas, né? Dentro dessas realidades, né? Dentro das manifestações do povo. E o que o professor Roberto Benjamin coloca no livro é que quando os artistas populares perceberam que havia um público à procura daquela cerâmica específica,
eles mesmos passaram a produzir também essas cerâmicas, né, e distribuí-las, né, vendê-las, comercializá-las na cidade. Então, a gente percebe claramente nesse exemplo o quanto que esse processo, né, de recepção da cultura folk, de elementos de sua própria cultura, são reprocessados pela cultura de massa. Bom, então, a partir dessa nova abrangência, nas palavras do professor Antônio Hohlfeld, folk comunicação pode ser definida como o estudo dos procedimentos comunicacionais pelos quais as manifestações da cultura popular ou do folclore se expandem, se sociabilizam, convivem com outras cadeias comunicacionais, sofrem modificações por influência da comunicação massificada e industrializada, ou se modificam quando apropriadas por tais complexos. Esse conceito ele está na nossa Bíblia da folk comunicação, a ontologia metamorfose da folk comunicação, que traz aí uma série de textos riquíssimos que nos ajudam a pensar a teoria, desde Beltrão até a contemporaneidade, né, como que ela, sozinha, ela é essa metamorfose, né, exposta aqui nesse título, no sentido do livro. E eu trago esse conceito do professor Antônio para a gente entender que a comunicação ela se manifesta na sociedade contemporânea não só como uma comunicação que nasce do povo, mas uma comunicação do povo, que pertence a esse povo, que está associada a esse sistema de comunicação popular, que coexiste com o sistema de comunicação institucionalizada, o sistema de comunicação social, como definiu Luiz Beltrão, e que, né, além de coexistir, também sofre constantes interações, né, quando tanto a cultura popular, né, tanto a comunicação do povo, quanto a comunicação institucionalizada, elas, às vezes, se encontram, né, a partir dessas constantes apropriações que eu mencionei dessas constantes apropriações que eu mencionei anteriormente. Mas, enfim, o conhecimento desse trajeto, ele é fundamental para a gente pensar na própria metodologia da folk comunicação. Quando eu coloco metodologia da folk comunicação, eu não quero dizer que a folk comunicação ela tem uma metodologia fechada, né? Isso a gente tem que considerar que a folk comunicação ela não é um método, ela não é uma metodologia, mas ela nos dá direcionamentos de como podemos desenvolver pesquisas dentro do âmbito dela própria, né? Bom, então, assim, os estudos iniciais da comunicação, eles dão respaldo a essas manifestações dos indivíduos marginalizados, principalmente os processos, né, que se criam e se estabelecem para transmitir valores, referências, conhecimento, sentimento. Então, nesse aspecto, né, as escolhas elas se dão a partir da própria natureza do que seria a folk comunicação, com base nessa trajetória dela, nessas mais de 5 décadas, né? A professora Samantha Castelo Branco aponta que, embora não haja na obra de Beltrão esquemas que visem ao detalhamento dos procedimentos utilizados para análise deste material, o pesquisador procura seguir etapas válidas no processo investigativo que vão desde a formulação do problema a ser investigado até a fase de interpretação dos dados coletados, com base em um referencial teórico predefinido. Então, as possibilidades, aquilo que eu chamo né, nessa aula de possibilidades metodológicas, são caminhos que nós podemos seguir para desenvolver nossas pesquisas, mas que eles têm que ser pensados de acordo com o fenômeno que nós investigamos, né?
E aí eu lembro do próprio Beltrão, quando ele apontou que convivia com esses grupos, sentia os seus problemas, e isso levou, né, ele a entender certas linguagens, a entender certos modismos, a entender certas expressões que talvez não fossem percebidas por outras pessoas, né? Então, esse conhecimento de vivência de Beltrão e esse olhar possibilitou que Beltrão é, encontrasse aí métodos e técnicas para conseguir desenvolver a sua pesquisa. Então, eu trago aqui um aspecto que a professora Cristina Schmidt aponta, do processo da pesquisa das expressões folk comunicacionais, onde interagem elementos tradicionais e modernos, rurais e urbanas, popular e massivo, vai além de uma relação unilateral investigador-objeto. Ele abrange uma relação com todo o contexto da sua totalidade. Pesquisador, o objeto, as instituições, as organizações, a localidade, a região e o país. E aí é por isso que eu reforço aqui a importância daquela coerência que eu apontei lá no início da aula, né, que nós temos que ter com a nossa, com nós mesmas, nós mesmos, com as nossas pesquisas, com a nossa área, e com a realidade em que se desenvolve o fenômeno que nós analisamos. Então, recordo aqui que, para além dos estudos de Beltrão, né, como aponta a professora Samantha Castelo Branco, a nova abrangência da comunicação incluiu as manifestações da mídia, da cultura de massa, que adotam em sua difusão os elementos simbólicos e o universo linguístico da cultura popular. Eu trago aqui também um outro livro significativo para o campo da comunicação e para o campo da comunicação também, especificamente a partir de um capítulo que nele consta, que é a obra Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, do Jorge Duarte e Antônio Barros, que é muito conhecida dentro da nossa área, e que poucas pessoas podem não ter percebido que existe um capítulo de metodologia folk comunicacional, teoria e prática, desenvolvido também pela professora Samantha Castelo Branco. Então, a área muito específica dela, dentro dos estudos da folk comunicação, que é essa área de metodologia, né, da folk comunicação. E ao contrário do que parece, né, pelo título do capítulo, a professora Samantha ela aponta que não há uma metodologia comunicacional, ou pelo menos a metodologia comunicacional, ela não é um método em si, né, mas são os caminhos, né, da comunicação os mesmos caminhos que eu me baseei, por exemplo, para pensar essa aula, para a gente pensar também nessas possibilidades metodológicas. Então, a professora Samantha, ela coloca nesse capítulo que a comunicação ela não é um método, mas ela desenvolve caminhos que o próprio Beltrão e que os teóricos da comunicação se utilizaram para desenvolver e pensar também a teoria da comunicação. Então, esse percurso teórico-metodológico ele é importante também foi importante tanto para formular, né, novos conceitos que vieram depois de Beltrão, a partir principalmente dessa nova abrangência da comunicação proposta pelo Roberto Benjamin, como também para a gente entender como que se desenvolvem as pesquisas em comunicação, principalmente na atualidade, né? Então, esse capítulo ele vai nos ajudar muito para a gente pensar. E aí, eu trago aqui alguns pontos, alguns deles baseados naquilo que a professora Samantha coloca nesse livro de metodologia, que é quanto ao objeto próprio da comunicação, que são as expressões de comunicação artesanais, né, do povo, para além, né, do folclore, a, a delimitação dessa disciplina e do seu caminho teórico, isso é muito importante. Entender que Beltrão, embora ainda seja muito citado nas pesquisas, há uma série de outras pesquisas que devem ser reconhecidas e que apresentam contribuições significativas para a gente pensar a comunicação na contemporaneidade. E há
E nessa atualidade, né, as pesquisas, como eu já tinha mencionado antes, elas caminham por diferentes métodos e técnicas, né, que podem ser utilizados aí também na pesquisa folk comunicacional. A professora Samantha diz que o grande diferenciador da pesquisa em folk é o objeto de estudo e o suporte teórico dela. Isso ele deve ser considerado dentro dos nossos estudos, né? A gente tem que sempre entender o próprio objeto e o próprio suporte teórico, para que a gente não acabe saindo desse nosso raio de abrangência, né, daquilo que definimos por comunicação, e muitas vezes compactuamos até com questões epistemológicas que vão contra aquilo que é a própria natureza da comunicação. Nos últimos anos, né, a partir de um trabalho que desenvolvi com o professor Guilherme Fernandes, nós observamos, dentro das teses e dissertações, e que mais para frente a gente vai ter uma noção mais clara a partir da pesquisa coletiva desenvolvida pela Rede Folkcom desde o ano passado. Nós observamos alguns métodos e técnicas muito específicos das pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação. E aí eu aponto aqui métodos como a etnografia, o estudo de caso, o estudo de campo, a análise sistemática de literatura. A gente tem observado também a pesquisação, além, né, da técnica também, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, as entrevistas semi-estruturadas, questionários, a observação participante. Eu trago esses pontos aqui porque eles são primordiais para a gente perceber os caminhos, né, que as pesquisas em infocomunicação elas têm seguido nessas duas últimas décadas. E aí reforço principalmente aquelas que eu vou centralizar agora nessa parte da aula, né, que é a etnografia, a pesquisação, e especialmente, né, e pincelar algumas estratégias, né, que a gente tem utilizado a partir delas e a partir também de outras possibilidades. Ah, e aí, antes de adentrar especificamente nessas possibilidades metodológicas, tem um outro aspecto aqui que é muito importante ser considerado nesta aula, que é aquilo que a professora Samantha Castelo Branco coloca, que na comunicação a informação transmudada em opinião, processa-se através da sátira, da crítica, da caricatura e dos símbolos, nos quais se incluem aí os folguedos, autos populares, a pintura, entre outras manifestações populares. Uma, uma das constatações relevantes, segundo a professora Castelo Branco, é que, ao contrário da cultura de massa, há nas manifestações das classes populares uma connaturalidade entre os eventos e os seus participantes. E aí eu utilizo dessa citação dela para destacar aqui a tentativa do professor José Marques de Mello de classificar os gêneros e formatos, que segundo ele mesmo, né, está inacabada. Foi uma tentativa iniciada antes dele, pelo próprio Luiz Beltrão, e que hoje a gente consegue visualizar melhor nesse livro, Mídia e Cultura Popular, História, Taxonomia e Metodologia da Comunicação, uma outra obra importantíssima para a gente compreender e até buscar possibilidades metodológicas também que sirvam para as nossas pesquisas. Bom, eu começo aqui pincelando algumas questões da etnografia, que é um método muito utilizado dentro dos estudos da comunicação, e me baseio principalmente no capítulo da Isabel Travancas, desse livro também, né, do Antônio Barros e do Jorge Duarte. E ela menciona, a partir do Clifford Geertz, né, que a etnografia seria uma descrição densa,
essa descrição densa, né, a partir do próprio autor que a Travancas menciona, significaria, né, um processo de interpretação que pretende, espera-se que consiga dar conta, né, das estruturas significantes que estão por trás e dentro do menor gesto humano. Então, a simples piscadela pode ter significados distintos. A etnografia, ela se desenvolve, né, dentro dos estudos da comunicação para a gente observar com sensibilidade, né, e com atenção, né, a partir de uma observação participante, né, de uma pesquisa participante, principalmente, elementos que talvez, para um olhar de uma pessoa desatenta, não fossem percebidos. E isso é uma característica muito presente nos estudos de Luiz Beltrão, e que deve ser reforçada aqui nessa aula, né? Então, isso exige, essa questão, ela exige que nós tenhamos conhecimento bastante do universo pesquisado, e sensibilidade para observá-los, ainda que a gente não tenha tanta proximidade com ele. E aí eu reforço aqui, eu retomo os estudos da professora Isabel Travancas, a partir do que ela discute no texto, né, da noção do Roberto da Mata, né, que aponta possibilidades aí de transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico, dentro das possibilidades da etnografia. E aí, abrindo parênteses aqui, abrindo aspas, né, para aquilo que a professora coloca no capítulo, essa transformação do exótico em familiar e o familiar em exótico significaria dizer que nós não necessariamente precisamos estar inseridos dentro desse meio, mas precisamos ter conhecimento claro sobre ele e um olhar atento para a gente não fugir, né, daquilo que é a realidade estudada. Então, essa transformação do exótico em familiar seria o encontro, né, de quem pesquisa com a sociedade, com essa outra sociedade, com essa sociedade do diferente, né, dessa outra pessoa. E aí a professora diz, né, que é o seu confronto pessoal, não apenas com o isolamento e a saudade, mas também com o universo diverso do seu, com outros códigos, outras lógicas, outra maneira de viver e pensar. Já o segundo ponto, né, que é o familiar, né, de transformar o familiar em exótico, ele está relacionado ao movimento que envolve a pessoa pesquisadora na decisão de pesquisar a sua própria sociedade, o seu próprio âmbito, o seu próprio universo, o seu próprio contexto, procurando encarar, né, com a forma nova, experimentando o estranhamento dentro da sua própria cultura, aquele distanciamento que a gente precisa ter na nossa própria pesquisa. Eu recordo aqui um estudo que uma vez eu orientei na graduação em jornalismo, que, que era também do âmbito da comunicação, da Carolina Santos, que foi desenvolvido na Universidade Estadual do Piauí, onde eu fui professor substituto por 3 anos. E a Carol era muito religiosa, né, e estava inserida dentro da igreja dela, né, da Assembleia de Deus, e queria observar como que a comunicação ela se manifestava dentro das estratégias de comunicação da igreja para para se aproximar do público, né, do contexto em que ela estava inserida. E muitas vezes eu precisava puxar a Carol para desvincular ela em alguns momentos daquele fenômeno religioso que ela estava inserida, né, que fazia parte, que estava relacionado a boa parte da vida dela, né. Para nós que somos de dentro, né, esse olhar ele precisa ser, como a Travancas coloca nessa citação, uma forma de experimentar esse estranhamento que é parte, né, da nossa própria cultura. E aí, para exemplificar bem melhor esse método dentro da Foco Comunicação,
Eu referencio aqui a minha recente publicação, meu livro, que não foi um trabalho etnográfico, mas ele tem traços etnográficos. Eu acredito que se eu tivesse mencionado que foi um trabalho etnográfico, casaria bem, né? Que não precisaria justificar. A própria pesquisa, o próprio desenvolvimento da pesquisa, ele seguiu esse caminho. Essa pesquisa desenvolvida no mestrado e está em processo de publicação agora em livro, dentro de uma comunidade pesqueira, comunidade de marisqueiras e catadores de caranguejo na região metropolitana de Aracaju, e ela é apenas uma parte da minha dissertação. E eu trago nesse livro o, a pesquisa que eu desenvolvi dentro dessa comunidade, né, para observar como que o fenômeno do caranguejo lá de Aracaju, ele se manifestava dentro dessa comunidade, dentro de uma perspectiva folk-comunicacional. E dentro né, dessa pesquisa, eu precisei exercitar o meu olhar de investigador, que não necessariamente fazia parte daquela comunidade, mas de um pesquisador que estava atento aos constantes atravessamentos, né, que aquela comunidade, que aquelas pessoas, né, que marisqueiros e catadores de caranguejo vivenciavam no seu cotidiano. Então, eu precisei buscar dentro de mim aquilo que eu vivenciei na comunidade em que eu nasci. Eu precisei olhar para esse espaço marginalizado que eu fiz parte, e de certa forma ainda faço, buscar nessas minhas entranhas questões que me atravessam, que também atravessam aquelas pessoas dessa comunidade de marisqueiras e de catadores de caranguejo. E aí eu entendo, a partir do meu olhar enquanto pesquisador da comunicação, que a etnografia nos exige, principalmente, um olhar atento para essa realidade, que não seja um olhar limitado, que ele não esteja ali apenas para atender às nossas próprias necessidades, ou às necessidades que nós colocamos, né, que nós costumamos colocar nos nossos projetos de pesquisa, que não esteja ali apenas para se beneficiar, né, daquele contexto que nós analisamos. Muito pelo contrário, a gente precisa olhar, além de um olhar sensível, a gente precisa observar também esse fenômeno como parte, né, de um contexto que exige um profundo respeito, que exige orientações, principalmente para a gente pensar em transformação, né? E aí é dentro dessa possibilidade que eu coloco que a comunicação também é uma comunicação pensada para a transformação social. E esse olhar etnográfico da, que a gente desenvolve nas nossas pesquisas, ele é primordial para aquilo que o fenômeno que nós analisamos existe. A pesquisação é uma outra possibilidade que tem sido desenvolvida, e aí eu menciono não só por mim, mas também por outros pesquisadores da comunicação. Eu recordo aqui da professora Karina Jans Wojtowicz, que tem feito um trabalho é, com mulheres nas suas pesquisas desenvolvidas na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu recordo desse trabalho que tem sido até apresentado, né, nos nossos grupos de pesquisa. Mas eu vou me centrar especificamente a falar de uma experiência própria, né, que eu desenvolvi e e que é importante para ilustrar um pouco do que seria essa pesquisação, né? Esse livro, já apresentado aqui, né, o Jorge Duarte e Antônio Barros, ele também tem um capítulo, né, de pesquisação, que foi desenvolvido aí pela professora Cecília Peruso,
E eu me baseio na ideia da própria Peruso para pensar essa pesquisa, né, que é utilizada aí, conforme a professora, para subsidiar a melhoria de modos de comunicação dos grupos populares. E é aquilo que a gente utiliza não só na comunicação, mas na própria comunicação, no âmbito da própria comunicação comunitária, alternativa, popular, digamos assim, e nos muitos projetos, né, principalmente projetos desse âmbito, que é pensar, né, utilizar a comunicação como ferramenta para melhoria, né, desses grupos, né, dessas realidades que não detêm de um mecanismo próprio de comunicação. Mas para essa pesquisação a gente precisa esclarecer esse grupo que está sendo desenvolvido para que ele participe, ele interage, ele desenvolva junto com nós, pesquisadores e pesquisadores, né? Então, é necessário aí um engajamento da pessoa pesquisadora no ambiente investigado e também o envolvimento de pessoas do grupo no processo da pesquisa. Então, eu recordo muito do método dialógico de Paulo Freire, né, de educação como uma estratégia, né, de efetivar laços de comunicação, pensando na melhoria do grupo. E eu trago como exemplo, né, um projeto que eu desenvolvi aqui em Picos, que é o Comunica Morada. Nesse projeto, eu e um grupo de estudantes fomos ao bairro Morada do Sol, daqui da cidade de Picos, no interior do Piauí, onde nós desenvolvemos o projeto Comunica Morada, para fazer uma pesquisação, né, com crianças em uma escola, na única escola do bairro, né? E essa pesquisa ela se articulou justamente a pensar os elementos do folclore e da cultura popular que se manifestam em expressões não só típicas do bairro, não só típicas da cidade de Picos, nem do Piauí, mas nas manifestações do folclore que as crianças são conhecedoras. E aí a gente discutiu sobre isso em um momento, as crianças participaram, e em um outro momento elas colocaram, né, no papel aquilo que foi discutido por meio de desenhos, né? E esse trabalho ele foi significativo para a gente pensar a, a, a focomunicação como também uma estratégia, né, de uma pesquisação que seja voltada aí para esse conhecimento popular. Então, eu encerro por aqui a minha aula. Espero que eu tenha sido claro, tenha conseguido passar, transmitir um pouco de algumas dos meus conhecimentos, que eu consiga ter esclarecido algumas das questões que talvez estejam aí, sejam parte dos questionamentos de vocês na graduação, na pós-graduação, enfim, seja em qual for o âmbito que vocês estiverem. Novamente agradecer a professor Andrioli, agradecer a Rede FUNCICOM pela oportunidade, dizer que eu estou à disposição, caso necessite, caso seja preciso, através do e-mail ms.flaviosantana@hotmail.com ou pelos canais de comunicação da própria Rede FUNCICOM, como o grupo no WhatsApp, que tem o meu telefone, vocês podem ficar à vontade também para mandar dúvidas, questionamentos e qualquer outras questões que forem importantes, estiverem relacionadas à aula de hoje. Muito obrigado.